A história de Jacó começa antes mesmo de seu primeiro suspiro. Ela nasce no ventre de Rebeca, em meio a uma luta silenciosa que anunciava algo maior do que um simples conflito entre irmãos. Desde o início, Jacó carrega em si a tensão entre promessa e esforço humano, entre escolha divina e imperfeição. Rebeca sente algo incomum durante a gravidez. Há uma agitação constante, uma disputa que a inquieta profundamente, buscando respostas. Ela clama a Deus, e a resposta revela o peso do que está por vir. 2 nações estão em seu ventre. 2 povos se separarão. O mais velho servirá ao mais novo. Essa palavra não apenas explica a dor de Rebeca, mas estabelece o destino de Jacó. Antes mesmo de nascer, ele já está inserido no plano soberano de Deus. Esaú nasce primeiro, forte, impulsivo, ligado ao campo e à caça. Logo depois, Jacó nasce segurando o calcanhar do irmão, como se tentasse alcanquelô desde o primeiro instante. Seu nome reflete essa imagem. Jacó, o que agarra, o que tenta tomar o lugar. À medida que crescem, suas diferenças se tornam evidentes. Esaú vive o presente, guiado pelo instinto. Jacó observa, pensa, calcula. Ele não é o mais forte, mas é o mais atento. Enquanto Esaú conquista o favor de Isaque, Jacó cresce sob o cuidado de Rebeca, que guarda no coração a palavra que Deus lhe deu. A divisão dentro da família começa cedo. Amor dividido, expectativas diferentes, destinos opostos. Um dia, Esaú retorna do campo exausto. Seu corpo clama por alimento. Jacó, por sua vez, prepara um simples ensopado. O momento parece comum, mas carrega consequências eternas. Esaú pede comida. Jacó propõe uma troca que revela sua consciência espiritual. O direito de primogenitura. Esaú, dominado pela fome, aceita. Ele despreza algo eterno por algo momentâneo. Esse ato não é apenas impulsividade, é revelação de caráter. Esaú trata a promessa como algo sem valor. Jacó, apesar de seus métodos questionáveis, demonstra compreender o peso espiritual da herança. Ali a semente do conflito se aprofunda. Os anos passam. Isaque envelhece, sua visão enfraquece. E ele decide abençoar Esaú. Rebeca escuta e age. Ela lembra da palavra de Deus e intervém. Jacó hesita, teme a maldição, mas segue o plano. Disfarçado, entra na tenda do pai. A cena é carregada de tensão, voz reconhecida, mãos estranhas, cairo familiar. Isaque, confuso, libera a bênção. Quando Esaú retorna, o impacto é devastador. O choro do primogênito ecoa como o lamento de algo perdido para sempre. A bênção não pode ser retirada. Esse momento define Jacó. Ele recebe a promessa, mas também herda a culpa, o medo e a consequência. O ódio de Esaú cresce. Jacó precisa fugir. Rebeca o envia para a casa de Labão, seu irmão. Isaque o abençoa novamente, agora consciente, confirmando que a promessa de Abraão passaria por ele. Jacó parte sozinho. Pela primeira vez, o estrategista perde o controle. Ele não leva riquezas, não leva proteção, apenas a promessa e o medo. Na solidão do caminho, Jacó deita-se no chão e usa uma pedra como travesseiro. Ali, quando tudo parece incerto, Deus se revela. Jacó sonha com uma escada que liga a terra ao céu. Anjos sobem e descem. No topo, Deus fala. Ele reafirma a promessa. A terra, a descendência, a bênção que alcançaria todas as famílias da terra. Jacó acorda assustado. Ele percebe que Deus estava ali. Mesmo quando ele não sabia, ele chama aquele lugar de Bita, casa de Deus. Esse encontro marca o início da transformação de Jacó, o Deus de Abraão e Isaque. Começa a se revelar pessoalmente a ele. Jacó faz um voto. Ele promete seguir a Deus se for protegido e prosperar. Esse voto revela uma fé ainda em construção. Jacó acredita, mas ainda negocia. Mesmo assim, Deus não o rejeita. Ele continua conduzindo a história, paciente, moldando o coração daquele que carregaria o nome de uma nação. Jacó segue viagem. Ele ainda é enganador, estrategista inseguro. Mas algo mudou. Ele sabe que não está sozinho. A promessa o acompanha. O caminho até Labão não será fácil. Ele provará do próprio veneno. O enganador será enganado. O manipulador aprenderá a depender. Mas tudo isso ainda está por vir. O homem que segurou o calcanhar do irmão agora começa a aprender que a promessa não se conquista apenas com esforço humano. Ela exige transformação interior. Jacó ainda não é Israel. Ele ainda não lutou com Deus. Mas o processo começou. E essa história, marcada por conflitos, sonhos e encontros divinos, está apenas no início. Jacó chega à terra de Padã Arã cansado, sozinho,
e carregando mais medo do que certezas. Ele deixou para trás a casa do pai, a proteção da mãe e a convivência familiar. À sua frente apenas o desconhecido. No entanto, a promessa de Deus ainda ecoava em seu coração desde o sonho em Bethel. Ao se aproximar de um poço, Jacó encontra pastores reunidos. A cena é simples, cotidiana, mas carrega um peso simbólico. Assim como sua família havia encontrado alianças em poços no passado, aquele local também marcaria uma virada em sua vida. É ali que Jacó vê Raquel pela primeira vez. O encontro não é descrito como casual. Raquel surge como resposta silenciosa à solidão de Jacó. Ele se apresenta, conta sua história e chora. Suas lágrimas revelam cansaço, alívio e esperança. Raquel não é apenas bela. Ela se torna o centro emocional da vida de Jacó. Ele se dispõe a trabalhar 7 anos para se casar com ela. A Bíblia afirma que esses anos lhe pareceram poucos. Tamanha era sua paixão. Esse amor, porém, não apaga as imperfeições de Jacó. Ele ainda carrega o impulso de conquistar, de garantir resultados por esforço próprio. O trabalho árduo se torna sua forma de controle. Labão, tio de Jacó, observa tudo com atenção. Ele reconhece a utilidade do sobrinho e a bênção que o acompanha. Mas também carrega em si a mesma inclinação para o engano. Após 7 anos de trabalho, chega o dia do casamento. A celebração acontece. O vinho corre. A alegria parece completa. Mas quando amanhece, Jacó descobre que foi enganado. Ao invés de Raquel, ele se casou com Lia, a filha mais velha de Labão. O choque é profundo. O enganador prova do próprio veneno. Aquele que enganou o pai agora é enganado pelo tio. Labão justifica o ato com a tradição local. A filha mais velha deveria se casar primeiro. Ele propõe um novo acordo. Jacó trabalharia mais 7 anos por Raquel. Jacó, não por ingenuidade, mas porque seu coração já está preso. Jacó agora vive em um lar dividido. Ele ama Raquel, mas convive com Lia. Lia, por sua vez, sente-se rejeitada. Sua dor se transforma em clamor silencioso. Deus vê Lia e, em resposta à sua aflição, abre seu ventre. Ela dá à luz filhos um após o outro. Cada nome carrega um pedido, uma dor, uma esperança de ser amada. Raquel, ao contrário, permanece estéril. Sua beleza não a protege da frustração. O desejo por filhos se transforma em angústia e inveja. A casa de Jacó torna-se em um ambiente de competição, dor emocional e tensão constante. A promessa avança, mas não sem sofrimento. Mesmo em meio ao conflito familiar, Deus está trabalhando. Cada filho que nasce carrega um propósito maior. A formação das tribos de Israel começa em um ambiente longe da perfeição. Raquel, desesperada, entrega sua serva a Jacó. Lia faz o mesmo. A família cresce, mas também se complica. Jacó prospera, mas seu coração ainda não encontra descanso. Ele percebe que, apesar das bênçãos, continua preso ao controle humano ou xenospássio. Jacó trabalha incansavelmente para Labão. Ele percebe que o tio muda seus salários repetidas vezes, tentando explorar sua força de trabalho. Mesmo assim, Deus prospera Jacó, seus rebanhos crescem. Sua riqueza se torna visível. Labão e seus filhos começam a olhar para Jacó com desconfiança. A bênção de Deus começa a gerar tensão. Quando Deus prospera alguém, nem todos celebram. Deus fala novamente com Jacó. A ordem é clara. Ele deve voltar à terra de seus pais. O mesmo Deus que o encontrou em Bethel agora o chama para enfrentar seu passado. Jacó compartilha sua decisão com Raquel e Lia. Surpreendentemente, elas concordam. Ambas reconhecem que Labão as tratou como estranhas. Essa união familiar fortalece Jacó. Pela primeira vez, ele não decide sozinho. Ele compartilha, ouve e age em conjunto. Jacó parte escondido. Ele não age com confronto direto, mas com estratégia. Labão descobre e o persegue. A tensão cresce. Deus intervém novamente. Ele aparece a Labão em sonho e o impede de ferir Jacó. O Deus que prometeu proteção cumpre sua palavra. Quando Labão alcança Jacó, há confronto verbal, mas não violência. Eles firmam um pacto. Cada um segue seu caminho. Jacó está livre. Pela primeira vez, ele não está sob o controle de outro homem. Apesar da liberdade, um medo ainda domina Jacó. Esaú, o passado não resolvido, retorna à sua mente. Ele sabe que terá de enfrentar aquilo de que fugiu. Esse medo marca o fim do bloco 02. Jacó está mais maduro, mais experiente, mas ainda não transformado completamente. Ele prosperou, ele aprendeu, ele sofreu, mas o encontro mais decisivo de sua vida ainda está por vir. Jacó agora é um homem rico, pai de muitos filhos, líder de um grande grupo, mas por dentro ainda carrega insegurança. O Deus que o acompanhou até aqui está prestes a levá-lo ao ponto de ruptura necessário para sua transformação definitiva. O enganador está prestes a se tornar alguém novo. O retorno à terra de Canaã traz à tona
tudo aquilo que Jacó tentou esquecer. A promessa de Deus o acompanha, mas o passado não resolvido pesa sobre sua mente. O nome de Esaú volta a ecoar em seus pensamentos como uma ameaça constante. Jacó envia mensageiros à frente, tentando preparar o terreno para o reencontro com o irmão. A resposta, porém, não traz alívio. Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. A informação atinge Jacó como um golpe direto. O medo se instala de forma imediata e intensa. Apesar de todos os anos de experiência, riqueza e liderança, Jacó percebe que ainda existe algo que ele não consegue controlar. O primeiro impulso de Jacó é estratégico. Ele divide o povo, os rebanhos e os bens em dois grupos, pensando que, se um for atacado, o outro poderá escapar. A mente do estrategista ainda está ativa. Mas em seguida, algo diferente acontece. Jacó ora. Sua oração não é longa nem elaborada. É sincera, carregada de humildade e reconhecimento. Ele lembra a Deus das promessas feitas em Betel. Confessa seu temor. Reconhece sua indignidade. Pela primeira vez, Jacó não negocia. Ele se rende. Essa oração marca um ponto de amadurecimento espiritual. O homem que antes confiava apenas em planos agora se curva diante de Deus. Jacó prepara uma série de presentes para Esaú. Rebanhos, servos, ofertas em sequência. Cada grupo enviado carrega uma mensagem de submissão. Embora ainda use estratégias humanas, há algo novo em seu coração. Jacó não age apenas por medo, mas por arrependimento. Ele sabe que errou no passado e tenta, da forma que conhece, reparar o dano. O encontro se aproxima. A tensão cresce. Naquela noite, Jacó faz algo decisivo. Ele faz todos atravessarem o rio Jaboque e fica sozinho. Esse detalhe é fundamental. A transformação de Jacó não acontece em meio à multidão, mas na solidão. Longe da família, dos servos e dos bens, Jacó fica apenas com aquilo que sempre tentou evitar: ele mesmo. É ali, naquele silêncio escuro, que algo inesperado acontece. Um homem surge e começa a lutar com Jacó. Não há apresentação. Não há palavras. Apenas luta. Corpo contra corpo. Força contra resistência. A luta atravessa a noite inteira. Jacó não desiste. Ele luta como lutou a vida toda. Agarrando, resistindo, tentando vencer. Mas essa luta é diferente. Não é contra um irmão, nem contra Labão, nem contra circunstâncias. É uma luta espiritual. Ao perceber que Jacó não cede, o homem toca na articulação de sua coxa. Com um simples toque, Jacó fica manco. A força física é quebrada. Esse momento é simbólico. Jacó aprende que não pode vencer essa batalha pela força. Aquilo que sempre usou para sobreviver agora não é suficiente. Mesmo ferido, Jacó não solta. Ele se agarra ainda mais. Jacó faz um pedido que revela a transformação. Não te deixarei ir se não me abençoares. Pela primeira vez, Jacó não pede vantagem, não pede controle. Ele pede bênção. A luta externa se transforma em rendição interna. O homem pergunta seu nome. Jacó! Ele responde. Ao dizer seu nome, Jacó confessa quem sempre foi: o que agarra, o enganador, o estrategista. Então vem a declaração que muda tudo. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse novo nome não representa vitória pela força, mas perseverança pela dependência. Jacó não venceu Deus, ele foi transformado por ele. Israel nasce naquela noite. Um homem novo surge de uma luta que ninguém viu, mas cujas consequências atravessariam gerações. Quando o sol nasce, Jacó atravessa o vale mancando. Sua caminhada mudou. Seu corpo carrega a marca da luta, mas sua alma carrega algo muito maior: identidade restaurada. Jacó chama aquele lugar de Penil, pois diz que viu Deus face a face e teve sua vida preservada. O homem que sempre fugiu agora está pronto para enfrentar. O momento mais temido chega. Jacó vê Esaú à distância. Ele se aproxima, curvando-se 7 vezes. A postura não é de engano, mas de humildade. Esaú corre ao seu encontro. Abraça-o, chora, beija-o. O ódio acumulado por anos se dissolve em um instante de graça. Jacó se surpreende. Ele declara que ver o rosto de Esaú é como ver o rosto de Deus. A reconciliação confirma que a luta da noite anterior produziu frutos reais. O encontro termina em paz. Cada um segue seu caminho. Jacó não volta a ser o mesmo. Ele agora carrega um novo nome e uma nova forma de caminhar. O medo que o dominava é substituído por confiança. A promessa que ele tentou conquistar agora é recebida. Jacó seguirá vivendo desafios, perdas e dores, mas nunca mais será apenas Jacó. Ele é Israel. Aquela noite no Vale do Jaboque se torna o centro de sua história. Tudo antes dela prepara, tudo depois dela reflete. O enganador foi quebrado. O patriarca nasceu. A história ainda não terminou. Tragédias familiares, perdas profundas e reconciliações finais ainda aguardam Jacó.
Mas a maior transformação já aconteceu. O homem que começou tentando tomar a promessa agora, aprende a caminhar sustentado por ela. Jacó segue sua jornada agora mancando, mas espiritualmente fortalecido. O novo nome, Israel, não apaga o passado, mas redefine o futuro. Cada passo carrega a lembrança da noite em que Deus o quebrou para reconstruí-lo. Ele se estabelece na terra prometida, não mais como fugitivo, mas como patriarca. No entanto, a promessa de Deus não significa a ausência de dor. Pelo contrário, a história de Jacó prova que mesmo homens escolhidos enfrentam profundas tragédias. Uma das primeiras grandes dores que atingem a família de Jacó envolve sua filha, Diná. O episódio gera revolta, vergonha e violência. Seus filhos, Simeão e Levi, tomam decisões movidas pela ira, trazendo consequências graves. Jacó se vê dividido entre a indignação como pai e a responsabilidade como líder. Ele percebe que a violência descontrolada pode colocar toda a família em risco. Esse momento revela que, embora Jacó tenha sido transformado, seus filhos ainda carregam conflitos internos. A promessa de Deus continua, mas o lar de Jacó é marcado por tensão. Em meio ao caos, Deus fala novamente com Jacó. Ele o chama de volta a Betel, o lugar onde tudo começou. Esse retorno não é apenas geográfico, é espiritual. Jacó entende que é necessário purificar a casa. Ele ordena que todos abandonem deuses estrangeiros e se consagrem ao Senhor. Ídolos são enterrados. Vestes são trocadas. Um novo começo se estabelece. Em Betel, Deus reafirma a promessa. Ele repete o novo nome. Israel confirma que dele sairão nações e reis. O Deus que prometeu no início agora sela o cumprimento. No caminho, Jacó enfrenta uma das maiores dores de sua vida. Raquel, o grande amor, entra em trabalho de parto e não resiste. Antes de morrer, ela dá à luz Benjamim. A dor é profunda. Jacó enterra a Raquel à beira do caminho. Diferente de outras perdas, essa não pode ser negociada, evitada ou revertida. O homem que lutou com Deus agora aprende a confiar mesmo quando não entende. A promessa permanece, mas o coração sangra. Jacó envelhece cercado por filhos que refletem suas próprias falhas. Rivalidade, favoritismo, orgulho e impulsividade. Entre todos, José se destaca como o filho mais amado. O favoritismo gera inveja. Os irmãos conspiram. José é vendido como escravo. Para Jacó, a notícia é devastadora. Ele acredita que seu filho foi morto por um animal. Essa dor é silenciosa e prolongada. Jacó entra em luto profundo. Nenhuma palavra o consola. O homem que superou tantos conflitos agora é esmagado pela perda. O tempo passa. Jacó envelhece, a fome atinge a região. Seus filhos precisam viajar ao Egito para comprar alimentos. Sem saber, o destino os conduz até José, agora governador do Egito. Deus trabalha nos bastidores enquanto Jacó sofre em silêncio. O mesmo Deus que estava presente na luta do Jaboque continua fiel mesmo quando tudo parece perdido. Quando Jacó recebe a notícia de que José está vivo, sua reação inicial é incredulidade. O coração cansado hesita em acreditar em boas notícias. Mas as evidências se acumulam. A esperança renasce. Jacó decide descer ao Egito. Antes da viagem, Deus fala novamente, garantindo que aquela mudança faz parte do plano. Jacó não está abandonando a promessa, está sendo conduzido por ela. O encontro entre Jacó e José é um dos momentos mais emocionantes das Escrituras. Pai e filho se abraçam após anos de dor, culpa e silêncio. Jacó declara que agora pode morrer em paz, pois viu o rosto do filho vivo. A promessa de Deus mais uma vez se confirma de forma inesperada. Antes de morrer, Jacó abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés. De forma surpreendente, ele cruza as mãos concedendo a maior bênção ao mais novo. Esse gesto reflete toda a sua história. O Deus que escolhe de maneira inesperada continua agindo através de Israel. Jacó também abençoa seus 12 filhos, profetizando sobre o futuro de cada tribo. Suas palavras ecoariam por séculos na história de Israel. Jacó morre no Egito, mas pede para ser sepultado na terra prometida. Mesmo longe, seu coração nunca deixou Canaã. Seu corpo é levado de volta, encerrando a jornada daquele que começou fugindo e terminou como patriarca de uma nação. A história de Jacó não é sobre perfeição, mas sobre transformação. Ele enganou, fugiu, temeu e sofreu. Mas também creu, lutou, se rendeu e foi moldado. De Jacó nasce Israel. De Israel nasce uma nação. E dessa nação viria o cumprimento máximo da promessa. A vida de Jacó prova que Deus não escolhe os prontos, mas prepara os escolhidos. A promessa não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. O Deus que encontrou Jacó em Betel, lutou com ele no Jaboque e o sustentou até o fim, é o mesmo que continua transformando vidas hoje.